Boa tarde, queridos alunos. Na aula passada sobre estimulação elétrica nervosa transcutânea, TENS, a gente abordou sobre as características físicas da corrente e o mecanismo de ação, como que ela vai agir no nosso organismo. Vamos dar continuidade. Com relação aos modos de aplicação, como que modificando os parâmetros de frequência, largura de pulso, colocação dos eletrodos, eu posso ter objetivos específicos com relação à analgesia. Então vamos lá, o modo mais convencional, mais popularmente utilizado, ele tem o objetivo de promover a analgesia através da teoria dos compostos. Ele vai selecionar as fibras mielinizadas A, beta, que eu coloquei aqui, tá vendo? Circulando aqui em vermelho, qual a localização no corno posterior, na substância cinzenta, e essa daqui é a substância gelatinosa. Então, ele vai estimular essas fibras aqui, olha, as fibras A, beta. Então, como que eu vou selecionar os parâmetros? A largura de pulso eu vou variar, eu posso colocar entre 50 e 100 microsegundos. A frequência eu vou colocar entre 40 e 150 Hz. E a sensação que o paciente vai relatar para mim vai ser uma sensação de parestesia fraca a média, ou seja, é o formigamento. Foi nessa aula que a gente fez a prática experimental. Foram esses parâmetros que foram adotados no laboratório para vocês sentirem, né, como que é o formigamento, como que é tão conhecido o choquinho que os pacientes falam. Então, essa sensação de parestesia, né, que é fraca e conforme a gente vai aumentando, o paciente vai sentindo o aumento também da intensidade daquele formigamento. Então, é uma intensidade que vai atingir as fibras sensitivas, submotoras. Então, em alguns casos, a gente pode ter contração, né, pode também chegar a estimular o limiar de excitabilidade das fibras motoras. Geralmente, o paciente ele vai ter essa sensação entre 10 e 30 mA, não sendo regra. Lembrando vocês que não tem problema se o paciente se sentir confortável a 10 ou a 30. O importante é o conforto do paciente e ele se sentir bem com a terapia, que esse é o principal objetivo, a gente promover a analgesia, e não medo e não desconforto para o meu paciente. Bom, como que eu vou colocar os eletrodos, né? Aqui, ó, segmentar em concordância com o território doloroso ou cobrindo o mesmo. Então, normalmente a gente coloca sobre o local de dor, tá? A gente vai utilizar um ou dois canais que mais para frente eu vou explicar para vocês. E vai colocar sobre o local de dor. Quando a gente seleciona esses parâmetros, esse modo de aplicação, a acomodação do paciente é muito frequente. Lembra da prática? Que algumas pessoas, questão de menos de 1 minuto, já falou assim: ah, professora, eu senti que a sensação diminuiu. Isso é muito comum. Por quê? Por causa da adoção desses parâmetros. Então, o efeito dele é muito rápido, é muito imediato. É aquele paciente que às vezes eu tenho 15 minutos, 20 minutos, eu já tenho um processo de abolir a algia dele. Só que, porém, esse efeito analgésico ele vai durar muito pouco. Normalmente ele dura, às vezes, questões de 50 minutos, 2 horas, ou às vezes 30 minutos. Isso vai variar de paciente para paciente. Mas normalmente é um efeito bem curto. Tá? Então, vou dar um exemplo de uma aplicação clínica. Supondo que eu recebo um paciente que ele venha com torcicolo, então ele dormiu de mau jeito, ou está com uma contratura aqui no esternocleido ou trapézio, e ele está se sentindo incomodado, teve um desalinhamento postural e veio queixando de uma dor muito intensa que impede ele de mobilizar a cabeça ou cintura escapular. E aí, quando a gente vai colocar a mão nesse paciente para fazer alguma terapia manual, esse paciente ele vai proteger a área, ele vai fazer uma contratura maior e ele não vai deixar a gente manusear. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar esse método convencional, já que o efeito dele é muito rápido. Então, eu coloco, o paciente ele sente a analgesia imediata, aí ele já relaxa aquela musculatura e aí eu já entro com o meu recurso manual. Por exemplo, eu posso fazer uma liberação miofascial, né? Uma
pompagem, ou uma mobilização de vértebras, ou um alongamento, tá? Então, esse é um efeito rápido, imediato, para logo em seguida a gente entrar com a terapia manual. Aí o outro método, né, outro modo de aplicação a gente fala que é o TENS acupuntural. Esse TENS ele vai estimular a via dos opioides, ou seja, dos opioides endógenos, né, a via descendente. Então vamos ver a característica dos parâmetros. As fibras selecionadas são as fibras mielinizadas A delta, tá? Que vão se localizar, segundo aqui, ó, eu circulei em vermelho, tá vendo? Fibras A delta, que estão nessa região aqui da substância gelatinosa, aqui junto, né, com as células T. Então, é uma sensação, a gente vai estimular essas fibras aqui para trabalhar a via dos opioides. Bom, essas fibras, elas são fibras motoras eferentes e eventualmente proprioceptivas. Então, a gente pode atingir, né, fibras eferentes e ela também proporciona a sensação lá de parestesia. A largura de pulso, ela está entre 100 e 300 microsegundos. Então, nota que é bem alta a largura de pulso. A frequência é bem baixa, é até 10. Então, geralmente utiliza a partir de 2 até 10 Hz. Então, uma frequência bem baixinha. Então, a gente pegando uma frequência baixa, uma largura de pulso alta, a gente vai desencadear a via dos opioides. E qual que é a sensação que o meu paciente vai sentir? Ele sente, ó, batidas com contrações rítmicas, né? E isso, às vezes, pode ser pouco tolerado pelo paciente. Então, ele sente que o equipamento, ele vai promover aquelas contrações, sabe? Ritmos, como se fosse uma pulsação da musculatura. Então, ele vai sentir essa sensação. E o relato dele é que é mais agudo, como se fosse uma sensação de agulhadas. O paciente relata que ele sente que tem várias agulhas ali penetrando na pele dele. Então, não é uma sensação tão mais confortável quanto o TENS convencional, tá? Então, às vezes o paciente pode achar estranho, mas tem os objetivos de tratamento, né? Que é liberar outra via. Normalmente, a gente vai aumentar a intensidade de novo, de acordo com a sensibilidade, a tolerância e o conforto do paciente. E vai chegar entre 30 e 80 mA. Lembrando que isso não é uma regra, tá? Bom, a distribuição do eletrodo relacionada a miótomo e pontos motores. Lembra o mapa de pontos motores? A gente pode utilizar aquele mapa, a gente vai pegar na distribuição do ventre muscular, então já não é sobre o local de dor, é um músculo mais próximo do local de dor onde a gente pode estar aplicando, tá? Porque aqui, ó, ele vai selecionar as fibras motoras, eventualmente proprioceptivas também, mas o foco aqui é pegar as fibras eferentes. Aí, qual que é a diferença? A acomodação, ela é pouco comum, então normalmente o paciente ele não vai relatar que a sensação diminuiu. O efeito, ele é tardio, ele vai começar aqui até 45 minutos depois do início da terapia. Então, supondo que o meu paciente comece a fazer a terapia, né? Ele usa ali 20, 30 minutos de terapia. Só depois de 15 minutos em média, um total de 45, que ele vai começar a sentir a analgesia ou abolir completamente a dor dele. Porém, gente, apesar do efeito começar tardiamente, a gente consegue, olha, aumentar essa sensação até 24 horas. Então, é aquele paciente que tem, por exemplo, uma dor crônica, né, que perdura, que às vezes atrapalha o dia inteiro dele. E aí a gente aplica a sensação, ele vai embora para casa já aliviado, e essa sensação ela vai durar até 24 horas. Então, um exemplo disso é dismenorreia. O que é dismenorreia? A cólica menstrual, né? A cólica menstrual, que às vezes as mulheres ficam um dia inteiro com aquela cólica muito aguda, às vezes perdura por mais dias. Então, um ótimo tratamento é colocar o TENS no modo acupuntural, que vai promover essa sensação de analgesia a longo prazo, né? Então, durando até 24 horas.
Bom, um outro tipo também que a gente pode trabalhar com o paciente, ele também vai estimular a via dos opioides. As fibras também vão ser as A delta, motoras, eventualmente proprioceptivas, só que a diferença para o slide anterior é que a largura de pulso ela é bem alta, de 100 a 300, e a frequência também é alta, de 200 a 300. E o paciente ele sente uma forte sensação de formigamento, de parestesia, e aí com contrações musculares não rítmicas, então às vezes ele pode sentir uma contração muscular, tá? E também uma sensação de agulhada. Então tá entre 30 e 80 miliamperes. Novamente lembrando que isso não é regra desses valores de intensidade. A distribuição dos eletrodos também no miótomo e pontos motores. A acomodação não é comum. O efeito até 45 minutos. O pós-efeito também pode perdurar. E um exemplo é de dimenorréia. Então a diferença aqui, gente, está basicamente nos parâmetros de largura de pulso e de frequência. Tudo bem? Agora o modo burst, né, que são trens de pulso. Esse modo ele vai estimular tanto a via dos opioides quanto a teoria das comportas, né? Nossa, mas vai estimular os dois? Sim, vamos entender como que ele funciona. As fibras selecionadas são a A-beta e a delta, então a gente vai selecionar ao mesmo tempo esses dois tipos de fibras. Então ele vai pegar fibras motoras e também as proprioceptivas, sensitivas. Parâmetros de pulso. Então, a largura de pulso, ela é oferecida pelo equipamento. Eu não tenho que me preocupar nesse momento com a largura de pulso. A frequência, ela vai variar de 60 a 100 Hz, modulada por 1 a 4 Hz. Como que funciona isso? Bom, a frequência, a gente vai selecionar no valor de 60 a 100. Só que ao mesmo tempo, o equipamento ele vai oferecer uma outra corrente também que vai variar de 1 a 4 Hz. Tá? Cada equipamento tem o seu parâmetro. Então, quando você seleciona burst, normalmente você só seleciona esse tipo de frequência e automaticamente o equipamento também já lança esse outro tipo de frequência. Então, nota que a gente pode conseguir aqui ó, de 60 a 100 Hz e de 1 a 4 Hz. Então, por isso que ele consegue trabalhar, olha, as duas fibras. Por isso que ele trabalha tanto a via dos opioides quanto a teoria das comportas, tá? E qual que é a sensação que o paciente tem? É uma forte parestesia com contrações musculares rítmicas. Só que aqui, como tem a forte parestesia, já é mais tolerável ao paciente. Então, normalmente, a intensidade ela vai variar de 30 a 80 mA, de acordo com o conforto e a sensação relatada pelo paciente. Então, aqui, mecanismo de analgesia, via dos opioides e teoria das comportas. Eletrodos, a gente vai colocar no miótomo, nos pontos motores. A acomodação é pouco comum, o efeito é mais tardio também, e o pós-efeito até 24 horas, tá? Então, a gente seleciona a via dos opioides e a teoria das comportas. Por exemplo, um paciente que tem uma dor crônica, eu posso utilizar, ao invés de colocar somente a teoria das comportas, ou somente a via dos opioides, eu posso utilizar o burst, porque eu sei que esse paciente ele vai ter uma analgesia ali já para o meu tratamento, e essa analgesia ela vai perdurar ainda por até 24 horas para esse paciente.